Completando 8 meses de Flamengo, o Tite chegou em 2023. O treinador rubro-negro não queria assumir o Flamengo no ano passado, mas acabou sendo convencido pela diretoria a fazê-lo. Eventualmente, quando tem um momento ruim, a torcida fala, ou parte dela, reclama sobre o fato dele ter chegado no ano anterior. E, de acordo com a torcida, o time não ter melhorado nada de lá para cá. Em paralelo a isso, aparecem os trabalhos relâmpago, treinadores que chegam e arrumam os times rapidamente, aproveitando ali aquele afã inicial para conquistar ali a adesão da torcida, como o caso do Gabriel Milito, como o caso do Zubeldia no São Paulo, e isso acirra ainda mais a cobrança ao treinador Tite. Será que não valeu nada a pena ele ter chegado em 2023? Nesse vídeo a gente vai analisar se os indicadores principais ali de uma equipe de futebol melhoraram ou pioraram nesse período que o Tite está no Flamengo, comparando 2024 com 2023, não só ali naquele aproveitamento ou naquele número de gols marcados e números óbvios que muitas vezes não dizem nada, tá bom? Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquei. Eu vou mostrar para vocês agora um comparativo entre os números do Tite em 2023 e os números do Tite em 2024 só contra equipes da Série A ou jogos da Copa Libertadores. São 16 jogos de 2024 e a amostragem de 2023 com 12 jogos para a gente comparar esse Tite. O que melhorou, o que piorou no time, comparando aquele impacto inicial e o que o time tem hoje. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo para a gente alcançar a nossa marca de 50 mil inscritos. Pô, mas o like não tem nada a ver com a inscrição. Tem sim, se você deixar o like, mais gente vai receber esse vídeo da plataforma para poder assistir, mais gente assistindo, é mais gente que vai gostar do conteúdo e vai poder se inscrever. Aliás, inscreva-se no canal para a gente crescer em número de inscritos e aumentar, assim, a nossa comunidade, tá bom? Então vamos lá ver esses dados. O primeiro dado mais óbvio é o número de chances de gol que a equipe passa a ter por jogo. Essas chances de gol são finalizações não sempre tão claras, são as chances mais gerais, não são aquelas chances claras de gol que, por exemplo, você encontra no aplicativo SofaScore. Essas chances de gol são chances de uma clareza, com um range maior aí de clareza de chances de acordo com os números do Sportbase, que é uma das ferramentas utilizadas pelos clubes que têm acesso aí a isso, a esses dados para fazer sua análise de desempenho e dados das suas equipes. Tá? Então o Flamengo passou a criar muito mais chances de gol em 2024, que é o número à esquerda, enquanto em 2023 criou 5,10. Quando a gente vai para as finalizações, a gente nota de novo uma melhora. Mais de 14 finalizações a cada 90 minutos em 2024 contra 12,6 em 2023. Ou seja, um time que cria mais chance e um time que finaliza mais vezes. Mas é um time mais direto, é um time que passou a jogar um futebol mais direto, que tenta induzir os seus adversários e atacar mais rápido. Em 2024, o time troca mais de 80 passes a menos do que trocava em 2023 por jogo. Em 2023, ele tinha uma herança de um trabalho que tinha como base a posse de bola, o trabalho do Sampaoli. E o Tite não tem essa posse de bola como uma das bases. O Flamengo tem um dos menores números médios de posse de bola dos últimos anos, desde 2019 para cá. E mesmo assim não é um time que a torcida, digamos, elogie por ser tão objetivo. É que a ideia do Tite é atrair os adversários para marcá-lo alto e alcançar passes ali mais longos ou passes entre linhas para poder ter mais espaço para atacar em terço final. Isso é uma estratégia como outras que podem dar certo ou não. O caso não é de negação à posse de bola, mas também não é de preservação da bola. Goste a gente ou não, esse é o estilo do técnico que está cada vez mais entranhado. Então isso é mais uma valência de ter essa sequência de trabalho. Quando a gente olha passes longos, a gente vê que aumentou o número de passes longos a cada 90 minutos em 2024
em relação a 2023, o que é consequência daquilo que eu acabei de falar. Mas quando a gente vê passe-chave, né, passes para finalização perigosa, que são os passes-chave, a gente vê que o time aumentou 50% o número, ou seja, você troca menos passes, mas os passes que você troca acabam percentualmente sendo muito mais efetivos. Você acaba fazendo um número maior de passes-chave, mesmo trocando muito menos passes. Então, isso é positivo do trabalho. É um trabalho que consegue construir mais chances de gol do que conseguia construir o trabalho dele no início. Mas, sem dúvida, a melhor coisa desse trabalho do Tite em 2024 é a marcação, não só pelo período que o time ficou sem sofrer gols na temporada, mas pela capacidade de recuperar essas bolas no campo de ataque. O time passou a recuperar muito mais bolas no campo de ataque e a fazer um perde-pressiona ou uma marcação mais alta bastante eficiente, que a gente viu em vários jogos, contra o Fluminense, contra o Bolívar, outros jogos do Campeonato Brasileiro, e a gente deve voltar a ver conforme o time tem se coordenado de novo, tem melhorado um pouco aí no seu trabalho, agora depois de uma instabilidade, digamos assim. Então, é um time que recupera hoje 12,5 bolas no campo de ataque a cada 90 minutos e recuperava 10, ou seja, mais coordenado no campo de ataque para roubar a bola. E esse dado aqui é o dado claro de perde ou pressiona, tá? Perde e pressiona, que é o dado de bolas recuperadas no ataque em até 10 segundos. É um time que também executa melhor esse perde e pressiona frente ao que o time fazia em 2023. Aqui é o número de vezes que o time sobe pressão alta de marcação. E aí a gente vê que, de novo, o Flamengo hoje sobe mais a pressão alta do que em 2023, o que demonstra um time mais agressivo sem a bola. Quando a gente olha o PPDA é um dos dados ali mais consagrados que determinam o quanto o time marca alto. Nesses 16 jogos contra times ali da Série A ou de Libertadores, a gente vê que o PPDA do Flamengo é muito mais baixo até do que nos jogos contra times menores. Possivelmente uma estratégia. E nesses jogos, o PPDA é 6,19 contra 7,21. Esse número de PPDA é melhor quanto mais baixo for. Por quê? Porque esse é o número de passes que o time permite aos seus adversários durante a saída de bola deles. Durante os 60% iniciais do campo adversário, quantos passes eles trocam? Esse é o PPDA, ou seja, quanto menos passes eles trocarem, melhor está sendo essa marcação alta, essa pressão alta. Quanto mais um time marca alto, quanto maior a eficiência de uma marcação alta, maior vai ser a eficiência nos contra-ataques. O time tem basicamente a mesma média de contra-ataques por jogo, é um time que consegue equilibrar bastante, às vezes que sai em organização ofensiva ali para atacar o adversário mais posicionado e às vezes que sai em contra-ataque. Mas a clareza dos contra-ataques tem sido superior quanto melhor tem sido a marcação. Quando você consegue recuperar uma bola no campo de ataque, essa bola não estava com você e ela passa a ficar com você, você está contra-atacando. Isso é contabilizado como contra-ataque. O Jürgen Klopp, que agora saiu do Liverpool, disse que quem dá mais assistência no time dele sempre é o perde-pressiona, que ele dá mais assistência do que qualquer jogador de ataque. E isso acaba sendo mostrado também nesses dados. Então, a gente vê que o Flamengo tem 24% de chutes, finaliza 24% dos seus contra-ataques em 2024, como em 2023 o time finalizava só 17% dos seus contra-ataques. Isso é uma melhora bem representativa se você for olhar ali o quanto melhorou de um ano para o outro. Uma outra coisa que melhorou muito claramente é o número de duelos defensivos do time, né? O Flamengo hoje parece ter um pouco mais de pernas e parece marcar mais duro, parece ter mais aplicação tática para marcar. Isso passa muito pela continuidade do trabalho e pela forma como o Tite consegue conscientizar os seus comandados a fazer o trabalho mais sujo, digamos assim, de marcação, que não é o que normalmente os craques
consagrados desejam fazer da vida. Então, de forma pragmática, é muito óbvio, depois de ver os dados, e dados tão importantes como finalização, como marcação, como perde-pressiona, como criação de jogadas. Depois de ver esses dados, fica muito claro que o quanto valeu a pena você iniciar o trabalho em 2023 e seguir com esse trabalho em 2024. Isso traz para o time uma maturidade naquela proposta, traz ao treinador uma possibilidade de implementar aquela proposta com maior quantidade de tempo, trouxe ao técnico uma possibilidade de fazer uma pré-temporada e o time sim vai mudando com relação a isso. Quando compara um trabalho que tem 8, 9 meses com um trabalho que tem um mês, é uma comparação injusta, porque o cara que chega com um mês, ele chega com aquelas mudanças imediatas e ele vai simplificar. Muitas vezes simplificar modelos que já estão ali e a partir dessas simplificações vão fazer jogar. O Tite tentou fazer já o seu trabalho, já tem um troféu conquistado, mas passou já pela sua primeira instabilidade. É muito raro imaginar que um trabalho vai passar por uma instabilidade com 1, 2 meses de vigência. Então é natural que exista alguma oscilação ao longo do período. O que a torcida do Flamengo tem que esperar é que essa oscilação tenha sido essa das 2 derrotas seguidas e que ela tenha passado com as 2 vitórias seguidas na sequência. Agora vamos esperar o jogo contra o Amazonas e ver o Flamengo confirmar essa classificação e deixar um pouco mais em paz o seu destino, tá bom? E eu aproveito aqui para deixar na descrição do vídeo aqui, no banner aqui em cima, o vídeo que eu fiz para o canal do UOL Esporte, que a gente fala um pouco sobre o Gabigol e sobre o quanto não vai fazer nenhuma falta caso o Flamengo não renove. Não vai fazer falta, ao menos, esse Gabigol que a gente tem visto nos últimos anos. Caso fosse o Gabigol de 2019, de 2020, de 2021, faria muita falta. Acompanhe o declínio dos dados desse jogador nesse vídeo do UOL Esporte que eu vou deixar aqui em cima no banner, tá bom? Então, muito, muito obrigado e eu fui.